A gente decidiu fazer uma viga que ela é pinada no ponto A e roletes no ponto E. No ponto C, ela é um momento de 15 kN, no ponto B, uma força de 6 kN no eixo Y para baixo, com duas forças, uma em triângulo e a outra em retângulo, que vai ser, a gente vai descobrir a força dela daqui, do triângulo, que vai ser 2 vezes 6 dividido por 2, que seria a parte mais alta dela, que seria a força mais alta, vezes a base, dividido por 2, que daria 6 kN. A força do triângulo ficaria 1/3 da base maior, que seria mais ou menos aqui. A área do retângulo seria a base vezes a altura. A altura é dada pela força, que é 2 kN, e a base por 6 metros, que daria 12 kN, e a força de 12 kN ficam exatamente no centro do retângulo. A partir disso daí, a gente vem para as forças. Aqui a gente fez a força X, que dá 0, por não ter nenhuma outra força no eixo X. O somatório de momento no ponto A, que é o que a gente decidiu fazer, que seria 15 do momento que a própria questão já dá, vezes menos 6 da força do eixo Y aqui, vezes a distância dela do ponto A, e assim sucessivamente das outras forças, que dá a força que a gente descobre do EY, vezes a distância dele, que é 18,75 kN. Depois disso, a gente vem para forças em Y para descobrir o AY, que a gente faz praticamente as mesmas coisas, porém sem as distâncias, só somando as forças, que dá o AY positivo para cima de 3,25 kN. Agora nós temos que fazer a seção AB e nós sabemos que temos que descobrir V, que é a força cesariante. Nós sabemos que a somatória de força Y é igual a AY, que seria igual ao V. Ou seja, a somatória de força Y é igual a 3,25 menos V. Nosso V, logicamente, está 3,25. Agora nós temos que descobrir quanto que seria o X, adicionando a variação de distância, que seria 0 até 2, descobrindo o momento em A. Ou seja, jogando na equação de momento em A, ficaria 0 vezes a equação, que logicamente daria 0, quando x for igual a 0. E substituindo por 2 na equação de momento, ficaria momento menos 3,25, que é o AY, vezes 2. Ou seja, momento é igual a 6,5. Aqui na seção BC é um pouco diferente, porque nós temos uma força de 6 kN empurrando a nossa barra para baixo. Ou seja, quando a gente for fazer a somatória de forças em Y, ficaria AY, que é 3,25, menos 6, menos V. Substituindo 3,25 menos 6 menos V, ficaria V igual a menos 2,75. E agora nós temos que descobrir a variação de distância, que seria 0 a 2 também. Jogando para a equação de momento, ficaria momento menos AY, que é 3,25, vezes 2, que nós já temos, vezes x. Jogando para 0, quando x for igual a 0, substituindo na equação, m vai ser 6,5, batendo com a nossa seção AB. E quando x for igual a 2, momento vai ser AY vezes a distância, mais a carga, vezes a distância, mais o próprio momento, que é igual a menos 14 quando x for igual a 2. Agora a gente vai na seção CD, que começando gravando a força em x, que dá 0, por não ter nenhuma força na vertical, na horizontal, desculpa. E agora a força em y é do mesmo jeito que a gente fez na seção anterior, dando 2,75. A gente sabe que a distância varia de 0 a 2. Aqui, calculando o momento em B, a gente vai chegar nessa formulazinha, que é menos a y das forças, né, no eixo y, vezes a distância, o 6 de 6 kN no eixo y, vezes a distância, o 15, que é o momento que tem da própria seção, e o m, que é o que a gente quer descobrir. A gente chega nessa equação e quando o m for igual a 0, vai dar menos 14, e quando o x for 0, vai dar menos 14, e quando o x for 2, vai dar 19,5. Bom, agora para calcular nossa seção DE, nós fazemos aquele esquema do triângulo pitagórico, que W está para x e 2 está para 6. Assim, para utilizar ela na nossa equação da somatória de força de y. E nós vamos ver quando x varia de 0 a 6. Precisamos disso para descobrir V.
Jogando nessa equação, nós vamos ter o seguinte resultado, isso daqui. Fazendo a substituição, quando x é 0, o v dá 0,75. E quando o x é 6, o v dá 6,75. Já na equação de momento, nós fazemos a mesma coisa que fizemos na sessão passada, jogamos os resultados e substituímos o x. E o momento, quando x for 0, dá o resultado de 19,5. E quando x for 6, dá o resultado de menos 36. Aqui é a seção DE, né? Que W e X estão para 2 sobre 6, né? E a gente descobre que W é igual a X sobre 3, fazendo a conta de multiplicar cruzado. E faz a integral, né? Tanto de V quanto do V e do momento. A gente fazendo a do V, que é o W negativo, né? A gente chega nesse resultado aqui. E integrando o V, que é logo seguido fazendo o momento, a gente integra, né? E descobre esse momento aqui. Agora a gente está na última seção, né? Conforme a questão que a gente fez, seção EF, aonde nós temos essa força distribuída com 2 kN. A gente faz a multiplicação, né, de base vezes a altura, que dá 12 kN, que é o que está aqui. A gente sabe que a distância dela total é de 6, como a força vem no meio, 3 de cada lado. A gente faz a força em x, que dá 0. Aí, quando a gente vai fazer a força em y, a gente calcula ela toda para descobrir o valor de v, que dá essa equaçãozinha aqui. Na equação, a gente vai jogar o valor de x igual a 0 e de x igual a 6. No de x igual a 0 dá menos 12,75 e x igual a 6 dá menos 0,75. Na equação de momento, a gente faz igual a gente fez em todas as outras, que é o que? A gente pega a força multiplicada pela distância, né? Igual temos o 12 aqui, né? O 6 que tinha da outra, no anterior, está aqui. Aí a gente faz, e joga os valores de x igual a 0 e x igual a 6. Quando x for 0, vai dar menos 36, e quando x for igual a 6, vai dar 0. A gente prefere, né, a utilização desse método por ser muito mais fácil, mais prático, né? Por não precisar de ficar fazendo aquelas repetições de contas, multiplicando várias vezes por distância e força e etc. E o Czinho é o último momento que teve, né, da sessão anterior. A gente vai começar aqui, né, com o gráfico de força cisalhante. A gente começa em 3,25 por conta do AY, né, que a gente descobre fazendo a somatória de força em Y. Ela se mantém constante daqui até o ponto B, que é onde ela recebe uma força de 6 para baixo, né, que a gente fazendo a conta chega em 2,75. Que ela se mantém constante desse ponto até esse, que é onde ela recebe a força de 2 para cima, né, e chega em 0,75. Do 0,75 até o 6,75 é onde ela recebe a carga, né, de 6 kN daqui, transformando numa função de segundo grau. Daqui para cá é onde ela recebe a força total da carga espalhada nesses 6 metros, de 2 kN, que é onde chega em 12, que ela faz a queda até 0 numa equação do primeiro grau. Bom, e agora para finalizar no nosso gráfico de momento, nós temos na nossa primeira parte da nossa barra do ponto A até o ponto B uma subida em uma função de primeiro grau e uma descida em função de primeiro grau também, do B até C, porque nós não temos nenhuma força atuando. Já do momento C para o momento D, nós temos um momento atuando. Logo, teve essa grande queda aqui, ficou negativo, e aqui atuando em uma função de segundo grau. E onde realmente a força é aplicada, do ponto D até o ponto E, nós temos uma função de terceiro grau. E para finalizar, do ponto E até o ponto F, subindo numa função de segundo grau, até 0, finalizando o nosso trabalho.